Marcos capítulo 10. Um jovem, um moço, herdeiro de uma fortuna, ele viu Jesus e correu ao encontro de Jesus. Olha lá. Ele correu ao encontro de Jesus, que coisa bacana. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe que o sonho da mãe que tem um filho no crime, nas drogas, ou na situação que esse moço estava, condenado a 23 anos de cadeia, o sonho é ver o filho correr ao encontro de Jesus. Não é verdade? Quem quer ver o seu filho correndo ao encontro de Jesus? Quem quer ver? Foi o que aquele moço fez. E ele disse: bom mestre, o que farei para o que, igreja? Herdar. Você conhece essa palavra? Herança. Herança é o que, igreja? Você já fez algum elogio? Já glorificou alguém que recebeu uma grande herança, dizendo: puxa, fulano deu um duro danado e conseguiu uma herança, é isso? Não. Foi de graça. 0,800. Ninguém tem mérito por receber uma herança. Ninguém tem. Porque você não tem mérito em ter nascido de um pai rico, de uma mãe rica, né? Ninguém pode dizer: olha lá, é um exemplo para a sociedade, ó. Herdou uma fortuna, caiu no colo, herdou de alguém que conquistou. Então, quando o jovem rico usa a expressão herdar a vida eterna, significa que vida eterna não se compra, vida eterna você não consegue através de uma troca, de uma barganha, não. Você não consegue através de uma religião, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Vida eterna é herança. Não tem meritocracia, não. E herança não é para o funcionário da casa, da empresa, da fazenda. Herança não é para o médico que cuida da família do fazendeiro ou do rico, do motorista da família. Herança é para quem? É para o filho, para a filha. E esse jovem, ele tinha uma conduta exemplar, impecável. Ele foi doutrinado, ele foi educado pelos pais. E a educação foi tão extraordinária que desde pequeno ele fazia tudo corretamente. Ele tinha uma vida regrada, uma vida que dava inveja de tão certinha que era. Mas isso não é suficiente para salvar. Não é. E ele recebeu essa herança, mas alguma coisa o fazia sentir-se vazio. Você sabe que eu já ouvi gente falando: puxa, eu não bebo, não fumo, não vivo me prostituindo, ou mentindo, ou fazendo isso, aquilo outro, mas eu não consigo me realizar, eu não consigo crescer, eu não consigo conquistar, eu não consigo vencer, eu não sou feliz. Eu já ouvi gente dizendo isso.
Tem uma alegria que as pessoas devem ter, que nem Valdemiro, nem ninguém, por mais que eu faça você sorrir ou chorar, né? Por mais que eu e a banda, ou a banda e eu, cantemos louvores, nada disso vai colocar no seu coração essa alegria. O salmista orou a Deus e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha lá. O mundo não tem isso. Um jovem ainda, mas dono de um império. Dono de um império. Uma fortuna, provavelmente bancos. Na época, enfim, fazendas. Ao ver Jesus, correu ao encontro de Jesus. É natural isso em alguém que está sedento, né? E ajoelhou-se. Se eu recebo alguém desta maneira, agindo assim, eu me derreto todo. Eu o abraço, o coloco de pé, provavelmente eu o levo para casa, só que eu não conheço o coração. Mas aquele que sonda pensamentos e coração, na hora percebeu que faltava algo extraordinário na vida daquele jovem. Faltava a alegria da salvação. E ele expressou da seguinte maneira: que farei para herdar? Quer dizer, a resposta não é tão difícil assim, né? Eu, quando era menino, eu escutei isso. Eu comecei a contar para vocês. Eu estava lá capinando o quintal, uma fazenda gigante. E os meninos jogando bola. Os filhos do patrão, do fazendeiro e os coleguinhas. Eu descalço, todo sujo, um calção de saco. Saco de estopa, você conhece? Não é bermuda, não é calção, é de elástico. Parece uma cirola. Na roça a gente usava isso. E calo na mão. E eu doido para jogar com eles, ele falou: não, você tem que trabalhar. Você trabalha para nós. Eu sou herdeiro disso aí, ó. Ele falou. Para mim. Falei: seu pai é rico. Eu nem imaginava que eu ia ter o pai mais rico de todos. E ele sabe disso hoje. E deve lembrar disso aí também. Tem uma carreira bacana, ele é médico hoje. Então, eu nem sonhava. Naquele momento eu desejei ter, assim, falei: meu Deus, se meu pai tivesse pelo menos 10%, 20% do que ele tem. Aí eu estava nessa madrugada orando e Deus me trouxe isso à memória e falou: hoje você tem o pai que é dono do ouro e da prata. Do ouro e da prata. Então, se você entender, se você prestar atenção, aquele moço tinha bens, muitos bens. O pai dele deixou para ele herança. Mas ainda era pobre. Porque o verdadeiro tesouro dele não era Jesus Cristo, não era Deus, Pai.
Diz a Bíblia que aonde está o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Ele achava que tinha tudo, ó. O mundo pensa isso, né? Você viu o que falavam para a família ali do Paraná? Que hoje tem 2 dentistas, um delegado, era tudo da roça, trabalhando no cabo da enxada. Põe o chapéu do negão lá. Eu botava no toco de uma árvore, na porta da fazenda. Vou mandar um chapéu para botar lá. Não vale nada. Mas a fé do negão muda vidas. Mudou a minha? Então, o jovem sentiu falta de uma coisa. Sabe por quê? O pobre, que não tem nada, ele pensa assim: se a minha conta bancária estivesse desse jeito, se a minha casa tivesse isso, aquilo outro, se eu tivesse uma casa desse jeito, meu carro, ou avião, qualquer coisa, eu seria muito mais feliz ou seria feliz. Não necessariamente. Porque se te faltasse uma coisa, é claro que, se você for analisar hoje, eu e você temos muito que melhorar. Esse jovem era muito acima da média, muito acima da média. E não sou eu que estou dizendo, não. Quando ele pergunta para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, quer dizer, para conseguir de graça, né? Porque a vida eterna é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não é mérito desse daqui, não. Mas o testamento, que é o que dá o direito, confirma o direito, tem que ter o seu nome. Ou seja, normalmente um pai adota um filho. Deus estabeleceu que os filhos adotassem o pai. Olha só. Quem que adotou um bebê já? Quem já adotou um filho? A senhora foi lá escolher na creche? Como é que é o negócio? Como é que funciona? Você adotou? Os pais vão lá e olham o bebê, eu quero esse aqui, ó, vamos ver, nem faz um documento, não é isso? Mas nesse caso, no nosso caso, a escolha nem é dele. Embora a Bíblia nos chame de escolhidos, a escolha é nossa. Olha só, lembra da parábola das bodas? Ele deu o convite para a festa, no dia da festa mandou avisar, e começaram todos a arrumar compromisso, desculpas, não vou poder ir. Ele falou: então sai pelos becos e manda entrar, quem achar pela frente. Provavelmente esse moço que hoje está aqui pedindo para ser batizado e vai ser batizado, estava lá no presídio, Deus tenha chamado alguém, e esse alguém se recusou e Deus foi e colocou ele no lugar. Pegou lá no presídio, na penitenciária, sei lá onde. Porque se para a sociedade você é um ex-presidiário, para Deus você é um filho herdeiro e rico. E não foi ele que te adotou, não. Ele convidou e você aceitou. O evangelho é isso. Então o jovem, ele tinha tudo. Ou ele tinha muita coisa. Aí ele queria
herdar a vida eterna. E ele não era ignorante em relação às coisas de Deus, senão ele ia falar, quanto que eu tenho que dar para ser salvo? Porque ele tinha. O cartão dele era Infinity. Senão ele teria falado para o Senhor assim, Senhor, quanto que eu tenho que dar aí para conseguir ser salvo? Ele queria herdar, porque ele sabia que o que ele tinha, primeiro que o que ele tinha não valia nada perto da vida eterna, não vale. Você pode ser o homem mais rico do mundo, se você não tem a vida eterna, você não tem nada. Então a vida eterna, ela é muito maior do que aquilo que você sonha em conquistar ou já conquistou. É uma herança. E Jesus deu a receita. Jesus falou, você conhece os mandamentos. Primeiro, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos. Jesus conheceu ele, Jesus conhece a gente? Ele falou, sabes os mandamentos, afirmou, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem falou, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Ele estava sendo verdadeiro? Estava. Você ia bem no Enem, sabia? Ele estava sendo verdadeiro, ele era realmente um sujeito fiel. Fazia as coisas certinho. Só que tem algo a mais que Deus busca nas pessoas que é muito maior que essas coisas. Às vezes você vê um sujeito que cometeu um pecado, ele ser abençoado, você fala, engraçado, eu nunca fiz isso, eu não tenho a bênção que ele tem. Mas não é por aí que você mede. A régua para medir tem que ser régua do amor. Você de repente não ama o pai como ele ama, porque Davi cometeu pecado, mas ninguém amou a Deus como Davi. Ninguém. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E olha, Jesus falou, você não deve fazer isso, aquilo. Não, isso aí eu já tenho observado. E Jesus confirmou. Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. O que faltava para aquele homem ser perfeito? O que faltava? Quantas coisas? Aí eu e você damos uma olhada para a nossa vida, vamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Se eu e você passarmos a tarde refletindo, vamos descobrir muitas coisas em que precisamos mudar. Quem concorda comigo? Pois é. E faltava quanto para esse moço? Eu já vi gente, pregador, falar mal desse rapaz. Olha lá, sei o quê, dá seu tudo. Foi engraçado, rapaz. Eu acho que é impossível você achar um crente hoje em dia que só falta uma coisa para mudar. E esse aí só faltava uma coisinha. Quer dizer, não é tão coisinha assim, né? Quem foi que afirmou isso? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém,
contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ué, então, para ser salvo tem que vender o que tem? Não necessariamente. Só se aquilo que você tem representa igual ou mais do que Deus na sua vida. No caso específico dele, ele não conseguia imaginar a vida dele sem aquilo. Não. Numa balança, o que ele tinha pesava mais do que Deus. E qualquer de nós que tem um bem, pode ser a esposa, o marido, o filho, o neto, ou o dinheiro, ou um bem, qualquer bem material, qualquer coisa em nossa vida que pender a balança mais do que Deus, prova que não temos a herança da vida eterna. A vida eterna, ela pesa mais que qualquer projeto, qualquer desejo, qualquer bem-estar, qualquer qualidade de vida. E o crente salvo é aquele cujo prato da balança onde está Deus pende, pesa, domina. Porque Deus é maior que a família, Deus é maior que as conquistas, que os projetos, que os desejos, que os anseios. E não sou eu que estou dizendo, eu só estou transmitindo o que já está provado, tá? E olha o desfecho. Aquele jovem, quando Jesus falou, vende o que você tem, vem e segue-me. Ele se retirou triste, ou seja, então deixa para lá a herança da vida eterna. É como se ele dissesse, já não quero mais a herança da vida eterna. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso, não. E necessariamente não é fazenda, nem dinheiro no banco, bens materiais. Alguma coisa, seja o que for, seja um amigo, seja um parente, qualquer coisa que está na sua vida, de repente é um perdão que é negado da sua parte a alguém que te aborreceu, que te ofendeu, que te maltratou. Qualquer coisa que Deus não goste, tem que ser retirado da sua, da minha, das nossas vidas. Mas se Deus gosta, porque Deus gosta da nossa família, Deus gosta da sua esposa, ou do seu marido, do seu filho, do seu neto, só que Deus não gosta de ficar num plano secundário, não aceita. Porque a vida que eu e você temos é a autoria dele, tá? Deus não admite que alguém, onde ele colocou o sopro, o fôlego dele, o coloque em segundo plano, num plano secundário. E a humanidade praticamente, quase que na sua totalidade faz isso. E o pior é que as igrejas estão cheias de crentes que fazem isso. Pessoas que têm motivos para se aborrecer, para se sentir machucado, o ego ferido. Isso ocorre até no quadro de bispos e pastores. É comum um bispo, uma pastora, uma missionária, um obreiro, alguém da obra,
se sentir menosprezado, porque Deus colocou na vida dele um plano, um projeto que não era o dele pessoal. Então, eu e você temos que aprender com o exemplo desse jovem, que sem saber de absolutamente nada, perdeu a vida eterna. Ele ficou contrariado, triste, e se retirou, porque ele sonhava em conciliar, tá? Como eu disse, no caso específico dele era necessário, porque ele não conseguia tirar o coração do que ele tinha. Veio de graça para ele, mas ele amava intensamente os bens. Ele não se imaginava sem aquilo, como alguns ricos que se matam quando perdem. E vão direto para o inferno, não tem negócio de purgatório. Não tem antessala, é direto para a fornalha. Tem que falar a verdade, vai maciar para quê? Agora, vamos ao resultado. Os discípulos ficaram assustados com as palavras de Jesus. Jesus viu aquilo e falou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Riquezas. Mas e aí, apóstolo? Eu não posso ser rico? Pode, se você não for rico. Mas eu não entendi nada. Você pode ter muitas riquezas sem ser rico. Davi ficou rico? Pouco rico? Muito rico? E ele, uma oração dele, falou assim: o Senhor é o único bem que eu possuo. Falou ou não falou? Aí, ó, olha lá. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Era dono de muito ouro, muita prata, mas aquilo não representava nada para ele. Tanto é que ele era de ajudar, de distribuir, de fazer obra social. Você sabia dizer que Davi fazia isso? Então, você pode ter muitas riquezas sem ser rico. Porque o seu tesouro é onde você põe o coração. Se o seu coração estiver em Deus, então Ele é o seu tesouro. E nenhuma perda, nenhuma frustração vai abalar a sua fé, o seu amor, a sua esperança, o seu relacionamento com Deus. Se você muda em relação a Deus por causa de dificuldades, de frustrações, se você é daqueles que se sente desanimado, porque não realizou um sonho, porque não conquistou algo, você nunca teve a vida eterna como herança, nunca teve a alegria da salvação. Está cheio de gente na igreja assim. Tem gente que se mostra fervoroso, enquanto tem uma chama da esperança, do projeto, da realização de um projeto, de um sonho, mas a frustração esfria a sua fé, então nunca foi fé. Eu já tive muitas frustrações na minha vida, há quem chama de derrotas, eu não, eu chamo de prova, porque isso nunca tirou o amor que eu tenho pelo meu Deus do meu coração, nem o diminuiu, pelo contrário. Eu não amo a Deus porque Ele me deu isso ou aquilo, não. Porque eu nasci do amor dEle, eu sou nascido do amor dEle. Eu sou fruto do amor de Deus. Então, viver, morrer,
Eu e a bispa, a gente tem uma casa confortável, onde a gente mora, uma suíte confortável. Só que, eventualmente, nós estamos aí no mato, numa casinha simples de um obreiro, de um membro, e o sono é o mesmo, a paz é a mesma, a presença de Deus é a mesma, e a alegria da salvação vai conosco aonde nós estamos. Por isso que o Senhor disse, o reino de Deus está dentro de cada um. O reino de Deus não está onde você mora, no bairro, na cidade, na empresa que você trabalha, no diploma que você conquistou, não. O reino de Deus está dentro de você. Às vezes você está na comunidade, às vezes está no jardim, e Ele vai com você para onde você for, porque Ele está dentro de você, o reino de Deus. Amém? Jesus falou isso, falou ou não falou? Então pronto. O seu conforto mesmo, ele não está no lado externo, não, ele está no lado interno. É o que você sente, tá? E que o Espírito Santo te proporciona. Então, aquele jovem perdeu a maior de todas as oportunidades. Aquela riqueza dele incalculável, os bens materiais, as muitas propriedades, como diz a Bíblia, vieram até ele por causa de um testamento, estava escrito lá. Mas ele perdeu a chance de ter o nome escrito no testamento do verdadeiro dono do ouro e da prata. Ele perdeu a oportunidade. Imagina os colegas invejando-o, dizendo para ele, puxa, eu queria estar no seu lugar, eu queria ser seu irmão, pelo menos primo, eu queria ser seu amigo antes, porque eu não sabia que o seu pai tinha tudo isso. Invejando, porque ele tinha herdado muitas propriedades. Aí quando veio a grande oportunidade, tem muita gente me ouvindo agora, que está recebendo essa oportunidade. Você aqui também. Você sabe o que Deus está fazendo? E faz todos os dias conosco, nesse tempo de salvação? Ele coloca lá um papel, ele coloca lá uma caneta, um lápis, porque é diferente. O pai, a mãe, ricos, põe o nome do filho lá, ó, fulano de tal, meu filho, ó, adotei, mas é meu filho, é registrado, e tem direito à herança. Deus coloca o lápis, o papel ou a caneta, e é você quem escreve lá o seu nome na história. Quando você se declara filho, e se predispõe a viver e a agir como tal. O filho obedece, o filho ama o pai. Não pelo que o pai tem. Pai, é herança genética. O meu pai se chamava Sebastião, nunca teve nada. Meu pai nunca teve carro. Não, o cavalo que a gente usava de vez em quando nem era nosso, era do patrão. Tinha que pegar a charrete do patrão para levar um irmãozinho meu doente no hospital, na cidade. Mas era meu pai, porque eu fui gerado dele e da minha mãe. É um código genético, é herança, é o DNA. E tem muita gente que fica desanimada porque pediu isso ou aquilo para Deus e não veio ainda. Vai se você se inscrever no testamento dele. Porque
nem mesmo o nosso pai biológico aceitaria ser chamado de pai porque deu um carro, ou uma faculdade, ou uma casa, ou isso, aquilo. Tem gente aqui que o pai era como o meu, nunca deu nada, mas nunca deixou de ser seu pai. Não é verdade? Não tem essa, a relação de filho e pai não tem nada a ver com o que recebe. Tem a ver com a herança genética. Então Deus não aceita. Se você tem o DNA de Deus, o fôlego de Deus, então Ele é seu pai. Não interessa se Ele vai te dar isso ou aquilo, Ele é seu pai e pronto. Ele tem que ser amado acima de tudo e de todos. Tem que ser adorado, respeitado, venerado. E Jesus falou: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm. E aí os discípulos estranharam essas palavras. Você consegue entender isso? Olha lá o versículo 24. Os discípulos estranharam essas palavras. Espera aí, estranhar a palavra de Deus? É possível. Os discípulos estranharam. Estranhar é desconhecer, não entender. Já chegou algum estranho na sua casa? Já, né? Então, não estranhar é o quê? É como se aquelas palavras não entrassem na mente deles ou no coração deles. Mas quem vai ser salvo então? Alguém perguntou. Aí Jesus olhou para eles, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Peraí, até salvar os ricos, que não é fácil. Deus é tão poderoso que Ele salva até os ricos. Foi o que Jesus falou aí, desde que o tesouro do rico não seja a mansão, o carro importado, o dinheiro no banco, a fazenda, o bem, desde que o tesouro do rico seja o Senhor. Ele salva até os ricos. Agora presta atenção, olha lá. Aí um falou assim: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus tornou para eles e falou: em verdade vos digo que em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, ou seja, fazenda, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo das casas, ou de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com o quê? Meu Deus, ô Senhor, mãe. Não dá para arredar isso aí, não? Lá em Minas fala assim, interior, arreda isso daqui. Olha só, que coisa linda essa palavra. Os discípulos disseram assim: Senhor, nós largamos tudo. Deve ter sido Pedro, ele largou tudo, é ele mesmo, né? O Pedro estava em todas. Pedro jogou a rede para o alto, largou o barco para lá e foi atrás de Jesus. E o que ele quis dizer com cêntuplo? 100 vezes mais, é isso? Ele aí já não está falando de reino de Deus, não, de herança
vida eterna, está falando de bens, não é isso? Conquistas, ó. Ele está dizendo, não há quem tenha deixado qualquer coisa por amor de mim, do Evangelho, que não receba no porvir, é isso não, né? No presente, né? Traduzindo, qualquer coisa que eu renuncio pelo Evangelho, para Deus, para a obra, no mínimo eu recebo 100 vezes mais. Quem está dizendo isso é Jesus. Aí eu não acredito, o problema é seu se você não acredita. E no porvir, a vida, eu vi um comentário, o pastor Guilherme na internet, até a canetinha dele da Bíblia é de ouro. Isso aí é de ouro? De prata não? Nem banhado, não é? Eu vou arrumar uma de ouro para você. É só você me dar o cartão que eu compro. O sujeito falou isso, você acredita? Esse povo é complicado. Mas aí, você sabe que ninguém fazia isso, né? Eu sou tão pequenininho, mas eu me sinto assim, contente com algumas coisas. Por exemplo, nunca que você viu, você me perdoa falar isso, um líder espiritual fazer programa ao lado da esposa. Só passou a ver depois que eu e a bispa nos apresentamos na televisão e muitos copiaram. Quem sabia disso aí? Você não é bobo não. Você não é bobo. Tem muitos aí que você sabia que a esposa dele existia, mas é igual cabeça de bacalhau, você nunca tinha visto. É isso. Bacalhau tem cabeça, filho? Você já viu? Você já viu cabeça de bacalhau? Virou moda. E a gente faz isso antes de nascer a Raquel, Juliana. Quantos anos você tem, filha? 30 aí? 30 e poucos? E a Raquel? 30 e mais um pouquinho? Olha lá. Ela é a mãe versão morena, né? Então, a gente fazia na Rádio Mulher. Tem alguém aqui que já ouviu a gente, eu e a bispa, na Rádio Mulher? Meu Deus, você é antigo. Tem gente aqui, ó. Eu tinha 21 ou 22 anos, parece, né? E ela 20. Na Rádio Mulher, você lembra? E ela era tímida demais e atendeu o telefone. Eu só atendi o telefone mais, né? Mas eu chamava você para ler. Chamava para ler os nomes. Eu chamava ela para ler os nomes, ela tinha 20 anos de idade, 21. Ou 20, não sei. 20. Aí 20 anos, eu chamava ela, a gente era recém-casada, chamava ela para ler os nomes. Aí ela falava, hoje nós tivemos 12 ligações. Eu ficava emocionado, né? Eu falava, Jesus, ligação. Tem muita gente me ouvindo, pai. Hoje, se for botar o telefone aqui, aí eu chamava, e a missionária Francileia, aí ela ficava vermelhinha, é porque não via, porque era rádio. E era rádio, né? E ela ficava da cor do pimentão maduro. Aí ela falava assim... Até hoje, gente, olha lá no vídeo. Mas hoje é diferente. Naquela época você suava, você falava assim, não dá para deixar só eu anotar os nomes e você ler? Eu falava, não dá não, você vai ler. Aí ela entrava lá, a Francileia com 20 anos de idade. Hoje ligou lá de Alagoas, meu Deus, Alagoas! A rádio, e lá em Juiz de Fora. E a sogra estava se escutando lá. Você ouvia lá, nessa época. Você tinha uns 18, você ouvia. 18 anos. A rádio pegava lá em Minas. Isso. E eu ficava assim, maravilhado. Falei, meu Deus, eu estou falando para muita gente. 30 ligações hoje, recorde mundial. E a bispa ali do meu lado. E a gente entrou na televisão.
em outro ministério, depois de um tempo. Aí eu observei que alguns líderes começaram, vem cá, bem, senta aí, ó, você viu lá com o Valdemiro, dá certo. Ninguém fazia isso. Em apóstolo, interessante, era rádio mulher, mas a maioria eram os homens que faziam, né? O senhor lembra? É verdade. Não é verdade? Não, a mulher que falava lá, a Hebe Camargo fazia programa lá também, né? Isso. A Hebe Camargo, Dácio Campos. Eu ficava com inveja da Hebe, sabe por quê? Eu falava para minha esposa assim, né? Eu, menina ainda, 21 anos. Monte de cartas. Eu, 21 anos, ela 20. Aí eu via lá aquela montanha de cartas no pátio da rádio. Aí eu falava, meu Deus, um dia eu vou receber carta assim. Aí a Hebe chegava, Gracinha, olha o tanto de carta que eu recebi. A Hebe era bem novinha na época, quer dizer, mais ou menos, né? Novinha éramos nós, né? A Hebe, eu acho que tinha seus 40, sei lá, né? Não tinha, na época, 35, sei lá. Mas ela fazia o programa na rádio, a mesma rádio que a gente. Eu ficava orgulhoso de fazer o programa na rádio que a Hebe fazia. E outros artistas. Mas começou a crescer. E um dia eu vi chegar assim. Tem um dia que ela falou para mim assim, olha, minha mão não está aguentando, eu já respondi tanta carta hoje que ela respondia as cartas. Eu falei, então está ficando bom, ué. E o povo começou a escrever. Eu só sei que virou moda. Só que não adianta botar a mulher na televisão só para mostrar. Não foi assim. A nossa começou porque nós começamos juntos e a obra que Deus nos deu é essa. Tá? Agora, botar porque o Valdemiro bota não adianta. Daqui a pouco acaba tudo. Agora, presta atenção. Evangelho, tem um monte de gente achando que pode abrir uma igreja e é evangelho, não. O evangelho, ele é transformador. O evangelho, ele é salvador. O evangelho, ele proporciona a alegria da salvação. Pra você ter ideia, existe uma fé chamada fé evangélica. Você sabia disso aí? Você sabia? Tem ou não tem, pastor? A Bíblia diz fé evangélica, não é fé pura e simplesmente. Está escrito fé, olha lá, ó. Pela fé o quê? Evangélica. Não adianta ter fé no pastor, no santo fulano, na religião, nisso ou naquilo, nos bens que você conquistou, não. Fé evangélica é fé na palavra de Deus. Você acha que se eu e a bispo pedir para o povo escrever hoje, a gente dá conta? Nem Hebe Camargo em toda a sua glória. Se eu falar assim, gente, nós vamos recolher cartas aqui um mês, não cabe aqui nesse altar. Olha o que Deus faz. E eu olhava e falava, meu Deus. Aí a Hebe passava lá assim, ó. A gente estava chegando para o programa nossa. Eu falava, vou nem chegar perto da Hebe, porque aquele monte de carta ali, eu recebi só 10 cartas essa semana. Mas se eu pedir para escrever hoje, você acha que enche isso aqui ou não? Então é isso que eu estou querendo dizer para você. Se você tem a herança da vida eterna, você realiza todos os seus sonhos. Olha a resposta de Jesus, presta atenção. Presta atenção na resposta. Tem hora que você vai pensar, não dá mais, eu não aguento mais. Aguenta sim. Deus nunca vai permitir que a provação venha além das suas forças, do que Ele deu a você. Deus nunca vai permitir que o adversário seja maior que você. O Deus que está na sua vida te faz maior que os seus adversários. Presta atenção. Jesus falou para os discípulos:
qualquer um que tenha renunciado qualquer coisa por minha causa e por amor do Evangelho, vai receber aqui na terra, no mínimo, 100 vezes mais, o cêntuplo de casas, de irmãs, assim vai. Tá? E no porvir o quê? Que é outra coisa à parte. Tá? Embora a vida eterna, no texto, na ordem, tenha vindo depois, a ordem dele é buscar em primeiro lugar o quê? A vida eterna. O reino de Deus é a sua. E aí casas, família, etc, etc. Tudo isso será o quê? Acrescentado. Palavra de salvação. Então, sabe o que eu fiquei pensando essa madrugada? Você acha que se o jovem tivesse ouvido isso que veio depois, ele teria saído triste? Não. Porque ele era um sujeito muito apegado a conquistas, a bens. E ele ia aceitar Jesus. Na verdade, ele era um crente. Mas ele ia se tornar assim, fervoroso. Provavelmente não por causa de Jesus. Ou da vida eterna. Mas para multiplicar os bens. O que Deus está falando conosco? O que te traz aqui? É óbvio que você tem demandas, tem dificuldades, tem problemas, mas isso não pode mover a sua fé ao ponto de você vir e adorar a Deus. Não. Deus tem que ter importância na sua vida, muito mais do que aquilo que você precisa ou deseja, ou projeta. Quem entende o que eu estou falando? Será que, se você perdesse a sua casa, ou um parente, será que se você perdesse algum conforto, isso afetaria a sua fé, a sua esperança? Não precisa responder para mim, não. Será que você conhece alguém que se machucou, se amargurou, enfim, ou esfriou na fé por causa de algo que perdeu? Gente, eu já perdi muitas coisas. Perdi parentes. Aliás, a minha vida, eu com 12 anos eu perdi minha mãe. Só que a relação com Deus, a fé, não pode estar associada a absolutamente nada. É Deus e pronto. O que Ele quiser te dar, e Ele dá. Porque Jesus afirmou que os que acatam, ou seja, fazem o contrário do que fez aquele jovem. Aquele jovem, não sei quantas fazendas ele tinha, quantas empresas, mas se naquele momento ele dissesse: sim, Senhor, eis-me aqui, Jesus está afirmando para os discípulos que na terra ele seria 100 vezes mais rico do que já era. Ele seria o Elon Musk daquela época. Ele perdeu chance uma atrás da outra. A primeira é de ter o nome no testamento do Pai, dono do ouro e da prata, dono do reino, o Rei dos Reis. E a outra é de multiplicar os bens que ele já tinha 100 vezes mais. Então não ponha o seu coração em absolutamente nada que não seja Deus. Não ponha. Não ponha. E aprende uma coisa, você pode não gostar do que eu vou falar. Tudo que você botar o coração que não seja Deus, você vai perder. E eu tenho prova disso aí. Tudo. Ponha o coração no Senhor. E
Deus vai lhe dar e você vai administrando. Davi chamou o povo dele e falou: vou dar uma oferta para Deus. Mas Senhor, que graça tem? O que eu vou te dar já veio das suas mãos, já é seu. E tem gente que sai da igreja por causa de oferta, e aí vem os filhos de Satanás, eles não tocam outro assunto a não ser dízimo e oferta, porque sabe, porque o pai deles, o que dirige eles, sabe da avareza que o ser humano carrega no coração. Se despoje, se desprenda, e você vai ter no mínimo 100 vezes mais do que você já tem hoje. No mínimo. Olha o que Jesus falou: não há quem tenha feito isso que não receba no presente. Quanto, igreja? 100 vezes. Já pensou o jovem rico com um celularzinho lá? Tem calculadora no seu celular? Tem calculadora? 981. Aí você soma 8 e 1, 9, 9 fora. Não fora nada. Ué, 81 não fora nada. Você não fez essa conta não, quando você era criança? Então a calculadorazinha, o jovem ia falar assim: Senhor, estava pensando aqui, toma a chave disso, daquilo, manda, ô Pedro, leva lá para os pobres. Por quê? Mas porque Jesus deixou para falar depois. Exatamente, porque senão ele não estaria fazendo por causa de Jesus. E as nossas atitudes positivas têm que ser tomadas com base no amor que temos a Cristo, a obra de Deus, não naquilo que Ele ofereceu, que Ele prometeu. Tem muito crente que é crente de promessa. Por que você é crente? É por causa da promessa. E tem crente que é crente do amor. O crente do amor, você pode, o que o apóstolo falou lá em Hebreus 10, né, filho? Em Hebreus 10, no passado vocês tiveram os bens, o espólio dos vossos bens, olha lá, espólio, é isso mesmo, meu filho? Ou seja, os bens arrancados, dado para outros. Era assim, o rei chegava e falava: vem cá, chama os crentes lá, os cristãos. Quem é cristão? Eu. Põe lá. E você? Não, eu estava pensando em ser o rei, mas nem decidi ainda. Já era crente, mas é porque ele ia perder a casa, ia perder o cavalo, ia perder a fazenda. Porque mandou tirar tudo dos cristãos. Tudo. O rei. Até o reino do rei é de Deus. Então, isso é coisa de ignorante. Achar que pode tirar qualquer coisa de nós. Ninguém pode tirar nada de nós. Porque nós temos a herança. E você não podemos bater no peito: eu conquistei isso. Eu já ouvi bispo falando: eu conquistei, eu encho a igreja e o Senhor me transfere. Gente, você sabia dizer aí? A bispo lembra dizer aí, lembra? Curiosamente, o que falou isso, a gente ajudou até no táxi deles, lembra quando chegou? Não existe isso não. Os crentes da época tinham o espólio dos bens, tomava tudo deles. Você escolhe, renuncia à fé cristã, fica com a sua fazenda, com a sua empresa, ou permanece cristão e o rei vai tirar. Aí os crentes falavam: pode tirar. Aí o rei tirava. Aí o rei tirava, igual lá no Egito, os hebreus.
Aí o rei tirava, daqui a pouco o rei olhava, e o cristão tinha comprado outra fazenda, tinha montado outra fábrica, estava ganhando dinheiro, já era dono. O rei mandava abrir uma conta num banco, e alguém chegava: rei, você tem certeza que quer que abra conta naquele banco? Claro, eu sou o rei. Ah, mas aquele banco lá é de um cristão, ele acabou de comprar. Você pode tirar o que você quiser de nós, a minha fé você não tira, e ela me dará tudo de volta. Esta é a fé e esse é o Deus. Ame a Deus. Ama a Deus mais do que você ama a sua mulher. Ama a Deus mais do que você ama o seu marido, mais do que você ama seus filhos, mais do que você ama seus netos. Ama a Deus acima de tudo, de carreira, de bens, de projetos, e você vai receber 100 vezes mais. Fica de pé, por favor.